nesta manhã de sábado, mesmo com a voz embargada. Com licença. Mesmo com a voz embargada, vamos à edição especial desse sábado. E hoje vamos falar sobre justamente saúde. Não especificamente a saúde do adulto, né? Mas sim a saúde das nossas crianças. Até porque estamos aí na campanha do Agosto Dourado. A campanha que chama atenção para a questão da importância da amamentação. E a nossa convidada hoje aqui é a doutora Merielle Andrikovic. Doutora, eu vou até já perguntar, né? Se além de pediatria, também atende os mais adultos, principalmente para o que fazer nesses casos aí, quando a voz começa a embargar, a condição climática acaba afetando. E antes mesmo da gente falar sobre a amamentação, vamos falar um pouquinho sobre essa questão climática que afeta tanto as nossas crianças. Primeiramente, bom dia, doutora, tudo bem? Tudo bem, Thiago, bom dia a todos os ouvintes. E eu atendo somente crianças nos meus atendimentos, mas eu faço testes de alergia em adultos, tá? Existem alguns testes alérgicos, o prick test, esses eu realizo em adulto também. E agora essa questão climática tá pegando muito, né, os adultos, crianças, e isso tem incomodado muito, né, trazido muitas complicações às doenças respiratórias, principalmente. Pois é, doutora, essas questões aí das temperaturas. Saímos de temperaturas negativas ali no início da semana, -1, menos até 2 graus. Agora para esse calor aí de até 30 graus. E de fato, né, se a gente adulto já sente essas diferenças climáticas, as nossas crianças, acredito eu, que lá no seu consultório, todos os dias chegam, né, pais com essas questões aí voltadas a problemas respiratórios, principalmente devido a essa questão climática, né? E o que fazer, doutora? É agora, é a umidade que lute, né? É calor e frio, calor e frio. Como que os pais aí podem ser orientados para melhor cuidar dos seus filhos? Então, realmente, a imunidade que lute, né? Tanto a nossa quanto a dos pequenos. E eles acabam sofrendo porque o mecanismo de limpeza deles das vias aéreas é mais dificultado ainda. Eles não sabem realizar isso sozinhos. Então, uma coisa que eu, como pediatra, e muitos colegas também, sempre reforço a limpeza do nariz, né? Então, assim, a lavagem nasal, a limpeza com sorinho é muito importante, principalmente nesses dias secos. E a hidratação também. Então, ingestão de bastante líquido, isso ajuda um pouco, né? A amenizar esses efeitos maléficos dessa mudança climática aí. E além dessas alergias que acabam atingindo principalmente o aparelho respiratório, tem pessoas também, as crianças específicas, a questão da pele também, né? Uhum. Acaba ficando aí com a pele, entre aspas, esfarelada, partida, né? Isso também é uma alergia que a criança acaba desenvolvendo ao longo do tempo? Ou é mesmo caso uma questão do frio que acabou esfriando muito ali e é comum a pele da criança ficar assim? Tem a questão da pele ficar mais sensível, né, aparecer esses partidinhos, mas existem condições genéticas também, inclusive uma que essa semana atende bastante no consultório, a dermatite atópica. É uma doença autoimune, tá? E, assim, a pele já é mais ressecada, ela tem uma falha ali de uma proteína na pele, e essa pele perde mais o poder de hidratação. Então, essas crianças sofrem mais ainda, né, quando tem essas variações que baixa a imunidade deles, e como é autoimune, acaba piorando essas lesões de pele. E essas questões da dermatite, que a doutora falou, elas melhoram com o passar dos anos da vida da criança, fase da adolescência, ou é uma situação que ela tem que vivenciar aí para a vida toda? A maioria melhora quando chega na adolescência. Um caso ou outro acaba levando para a vida adulta, que às vezes a gente vê que é uma condição genética, né? Mas a maioria melhora. Excelente. Bom, então daí, né? Já que esse dançar das cadeiras, as temperaturas baixam e sobe, o melhor a fazer é manter essas crianças hidratadas. E detalhe, né, doutora? Água, né? Não refrigerante, Água, né? água, isso mesmo, nem suco, é água. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa campanha tão importante que a gente está acompanhando nesse mês, né? Que é a campanha do Agosto Dourado. Claro que nos outros meses há um incentivo, sim, né, para a amamentação, principalmente aquela mamãe que chega na maternidade, ela recebe, sim, essas orientações, mas é escolhido um mês, né, do ano para trabalhar bastante a questão intensiva da amamentação. Doutora, por que tanto que a gente fala tanto, bater em cima, né? Dá o peito para a criança, amamenta a criança. Que poder milagroso tem esse leite materno, doutora? E é milagroso mesmo, né? Então, assim, a gente considera primeiro o leitinho quando, né, tá descendo, logo pós-parto, se chama colostro. E é um leite diferente mesmo, né? Essa primeira porção do leite ali, essa primeira etapa do leite, ela é como se fosse uma vacina para a criança. Então, a criança, ela nasce sem proteção. Enquanto está na barriga da mãe, está sendo protegida pelos anticorpos maternos. E quando nasce, essa criança vai ser protegida até adquirir toda a carga vacinal
vacinal ali, que chega por volta de 1 ano e 3 meses ali, que a gente completa praticamente a carteirinha, né? Enquanto isso, a mãe está protegendo e passando os anticorpos para essa criança. Então, a gente bate muito nessa tecla, porque é de extrema importância para a proteção da criança e para a prevenção de doenças, inclusive. É isso que eu ia comentar agora, né? Dizem, né, que ajuda a prevenir doenças, até mesmo alergias. Então não é mito, isso é fato mesmo. Né? Não, é verdade. Alergias, doenças respiratórias, diarreias. Então, isso também tem bastante benefícios para a mãe, né? Então, para a mãe e para a criança. E fora o vínculo que você tem ali, a formação. E existe aquela que a criança nasceu, ela não pega no peito de jeito nenhum, ou é de fato ali, no comecinho, é o jeito, enfim, alguma situação. Existe de fato criança que nasce rejeitando o peito? Ou é a mesma questão em que, não que seja preguiça da mãe, né? Mas às vezes as mães em primeira, principalmente, né? Que não tem ainda a mãe, o jeitinho ali. Nenhuma criança recusa peito quando nasce. Então, na verdade, assim, a amamentação, todo mundo acha que é só, eu brinco, a boca e o peito, e não é, né? Tem toda uma técnica, tem que aprender, existem diferentes formações de mama, né? Então, assim, algumas mães têm mais dificuldade mesmo, né? Então, não é só colocar a criança, ela vai mamar automático. Então, é um processo natural, mas, assim, a gente precisa ajudar essa criança e essa mãe. Tanto que no hospital é muito, estimulado, né? A criança só vai sair do hospital se estiver mamando bem, até porque isso depende da sobrevivência da criança, né? Você pode, a criança pode, ela vai hidratar, ela vai se alimentar pela amamentação. Então, é de extrema importância, assim, a condução dessa amamentação. A gente tem profissionais bem preparados ali no hospital, na PMI, onde eu trabalho, e assim, é muito importante. A gente tem agora o ambulatório de amamentação também, que é uma coisa nova, né? Faz pouco tempo que isso está acontecendo, e a gente tem o auxílio das meninas ali que trabalham conosco e elas auxiliam essas mães, porque tem muita dificuldade, tá? E eu mesma, quando amamentei meu primeiro filho, tive muita dificuldade, assim, a questão da dor, né? Não é assim, a mãe rejeita, então, geralmente a gente tem bastante dificuldade. Mas a gente consegue contornar isso com bastante ajuda, força de vontade, e a gente vê que o benefício para nossa criança é de extrema importância. Bom, e agora para principalmente mamães de primeira viagem, né, que muitas vezes não sabe quanto tempo eu tenho que dar de mamar, quando que eu sei que a criança está saciada. Existe aí um cronômetro para dizer quanto tempo ela deixa no peito ou quantas vezes ao dia deve ofertar? Como que sabe que seu bebê está saciado ou não? Então, a gente sempre fala para não ter essa comparação, porque sempre assim, principalmente em primeira viagem, você vai conversar com a vizinha, com a amiga, né, com a prima. Então, assim, cada criança é única, né? Então, a criança vai ter seu tempo, porque tem criança que já mama mais vigoroso ali, mama mais rapidinho, tem outros que mamam um pouquinho mais lento, fazem umas pausas. Então, isso também é orientado na amamentação, né? Você vai perceber que a criança dá sinais de saciedade. Ele geralmente larga o seio, ele fica com aquela carinha de satisfeito, né? Às vezes até adormece. Então, eles vão dando sinais para nós e a gente vai percebendo isso e a gente vai ensinando isso para as mães também. Elas mesmas já vão percebendo com o tempo. Mas não existe assim, um cronômetro, um tempo, né? A questão do tempo, de intervalo das mamadas, também, cada criança é livre demanda, que né, a gente considera livre demanda, mas assim, durante o dia eu sempre oriento a acordar de 3 em 3 horas, não deixar passar muito de 4 horas, para que não baixe o açúcar no sangue dessa criança, para que se hidrate também, né? Depois de um certo período que a gente está acompanhando essa criança, vê que está ganhando bem peso, à noite a gente já não orienta a acordar mais essa criança. Ele vai começar a seguir o seu próprio ciclo, né, de mamadas e de sono, e isso vai melhorando com o tempo. Doutora, e como é que é feita a questão da amamentação naquelas crianças que só nascem prematuras, que muitas vezes ficam nas incubadoras, são crianças ali que têm menos de 1 quilo, né? Parece que é tão pequenininho, aquele serzinho assim. Como que é feita essa questão da amamentação nessas crianças que já nascem, né, precisando, digamos, terminar a sua formação ali fora do útero? Então, graças a Deus, nós temos a UTI neonatal, né, e funciona muito bem aqui na nossa região. E hoje tem até protocolos que incentivam, né, a alimentação mínima, né? Claro, depois de avaliação dessa criança, né? Então, é orientado a mãe a extrair o leite, é ofertado, né? Não a criança mamando, porque eles nem têm condições, às vezes, de mamar na mãe. Mas a partir do momento que as crianças já têm força, já têm condições, também é estimulada a amamentação dentro da UTI neonatal. Olha só, né, que importante. A importância de você estar sempre amamentando o seu filho. Outra coisa também, né, que tem mães, aí entra um pouquinho a questão do medo, né? A criança começa a mamar, ela se afoga, regurgita, acaba vomitando. Primeiramente, né,
caso ela vomitar, a mãe volta a ofertar o peito, né? Ou tem muitas mães que acabam cessando, ali acho que a criança mamou demais e acabou vomitando o excedente. O que dizer para essa mãe? Ela volta a ofertar o peito, melhor esperar um pouquinho quando a criança regurgita. Então, o regurgitar, na verdade, que é aquele voltar um pouquinho, né, do leite, isso é fisiológico, né? Então, isso é normal, não é considerado uma doença, né? E mesmo aquelas crianças que vomitam, né? Existe o termo vomitador feliz na gastropediatria, que é uma criança que está ganhando peso, que está evoluindo, não está irritada. Então, mesmo essa criança não tem indicação de tratamento. Quando acaba engasgando, acaba, né, voltando um pouquinho do leite, você vai sentir os sinais que essa criança está te dando. Se ela quiser voltar para o seio, ela está procurando, está irritada, você vai voltar a ofertar. Às vezes as mães ficam com medo, e eu sei, fica essa insegurança, né? Mas se a criança der sinais para a mãe, ela pode voltar a colocar no seio. Até a gente falava aqui rapidinho, né, fora do ar, o medo justamente é quando a criança acaba se afogando. Sim. E muitas vezes, de imediato, não se percebe, né? Porque diferente de nós, né, a gente se engasga, dá uma tossida, né? A gente apresenta, né, um sintoma. O bebê recém-nascido muitas vezes não. Né? Como identificar se a criança, porventura, não está engasgada? E, claro, o que fazer nessa hora, né? Manter a calma, a gente sabe que é muito difícil nessa hora, a gente comentava fora do ar, né? Mas se porventura vir a acontecer, o que, né, nenhuma criança está, né, ilesa disso acontecer, o que fazer, mas como identificar que a criança ali está engasgada assim, antes mesmo da coloração, a criança ficar mais roxinha, enfim, aquela situação que é um pouquinho mais grave. Então, a gente já começa, até você falou da coloração, mas a criança já começa a mudar essa coloração, não vai ficar roxa de uma hora para outra, ela começa a ficar pálida, né? A respiração, você vê que começa a mudar também o padrão respiratório dessa criança, às vezes até acaba dando uma tossida, né? E você começa a ver que ela começa a se esforçar, né? Então, o momento é de você virar essa criança, né? Aquela manobra de Heimlich, que é muito importante os pais saberem, até a gente estava conversando, então isso é bem importante. Você virar a criança de bruços no colo, né? Bater nas costinhas ali, tentar tirar o que tem na boca, tentar desafogar no primeiro momento e correr para a emergência mais próxima, né? Se essa criança você ainda está na dúvida ou ainda você acha que não pode estar bem recuperada, correr para a emergência mais próxima. Eu sei que na maternidade, né, principalmente as mamães ali, né, eles, quando a criança nasce, levam para acompanhar como é que é o primeiro banho, esses detalhes. Essa questão da manobra Heimlich também, ela é ensinada já ali ou enfim, fica mais uma questão mais orientativa, né? Se porventura vir a acontecer. Como é que funciona essa questão? Porque eu vejo muitas ocorrências aqui na nossa região, né? Que aí os pais não sabem o que fazer, coloca a criança para lá e para cá, sendo que você daí se perguntar, fez a manobra? Não sei nem como é que se faz. Como é que funciona essa questão? A mamãe já sai da maternidade sabendo esse procedimento? E sabe que é legal você falar sobre essas orientações do banho, porque às vezes não são muito valorizadas. E as orientações que elas passam ali são de extrema importância, porque nós passamos na alta, mas tem essa orientação também das meninas ali. E elas orientam sobre engasgo também, sabe? Às vezes não é comentado sobre a manobra, né? Assim em si, não fala o nome da manobra, mas é de extrema importância. Eu acho que isso a gente precisa divulgar mais ainda, sabe? Então, às vezes até um cliquezinho para nós como profissionais também acabar divulgando melhor, né? E até essa questão assim de muitos engasgos acontecerem, também a questão da posição, dormir barriga para cima, né? E às vezes muitas questões são contestadas. Não, mas antes era de ladinho, essa criança vai se afogar, barriga para cima. E não, a gente tem proteção natural contra isso, né? Mamar deitada, mamadeira, né? Então a gente tem uma proteção também. Deus é tão sábio que a mãe pode amamentar deitada, mas a mamadeira não, né? Então você favorece. Tudo isso favorece, né? O desmame precoce também favorece, né? A criança se engasgar, a morte súbita. Então a amamentação entra nisso também, tem a prevenção de tudo isso, né? E é justamente isso que eu ia perguntar, né? Se existe modo correto de amamentar a criança justamente para que ela não se afogue e principalmente, né, depois ali do mamar, vamos colocar a criança ali, né, para dar a rotinha, depois você põe para dormir. Mas tem crianças que muitas vezes não acontece isso. E aí aquele pai ou aquela mãe fica assim, fica de 2 em 2 minutos vendo a criança, tá tudo bem, né? Tem posição ideal para mamar e também para colocar para dormir, então? Então, para mamar, existem várias posições, né? Inclusive, até no ambulatório de amamentação, as meninas acabam ensinando, né? Tem a posição invertida, tem cavaleiro, que é sentadinho, tem a tradicional, deitada. A mãe pode amamentar com seio, né? Só que nós não orientamos dormir na cama com o bebê, né? Porque, assim, você está extremamente cansada. Quem já passou por tudo isso sabe, né? Que é extremamente cansativo, né? A própria gestação e aquele período
que a gente está se adaptando como pais ali com essa criança, então é extremamente indicado que não se durma na mesma cama. Amamentar até posso amamentar deitada, mas não dormir com a criança na cama, né? Então as posições são diversas. O arrotar, então nem toda criança vai apresentar o arroto, mas eu sempre oriento colocar em pezinho no colo, deixar de 15 a 20 minutos e você pode deitar ela de barriga para cima. Arrotou ou não, você pode deixar a criança deitadinha para barriga para cima. Sempre posição barriga para cima. Excelente. Doutora, também tem outra coisa, né, que eu já vi muitas mães falavam, às vezes, que não amamentou a criança porque ela não tinha leite, né, não tem leite. Toda gestante, ela produz leite ou existe, de fato, alguma questão fisiológica, enfim, algum até de forma psicológica, né, que possa afetar essa mãe e, de fato, ela não produzir leite? Então, o nosso corpo, né, existe a produção, né, até por estímulos hormonais, a gestação já vai preparando, né? Só que existem mães que não têm tantas glândulas ali que vão terminar, né, na produção do leite. E, então, às vezes, tem mães que precisam complementar. Só uma coisa muito importante, não existe leite fraco, né? Então, eu sempre brinco com as mães, porque, assim, a criança, às vezes, é miudinha, a mãe, às vezes, é miudinha, mas a gente vê, assim, bebês enormes, assim, mamando só no seio, né? E, nossa, teu leite é fraco. Não existe leite fraco. O que às vezes acontece é que a gente precisa complementar. Então, na consulta, você vê que essa criança às vezes não está ganhando peso de uma maneira adequada, não está desenvolvendo, está chorando. E assim, a fome é uma coisa que é um diagnóstico de exclusão. É difícil você saber que a criança está com fome, né? Então, você vai afastando as primeiras causas e depois você chega à conclusão que a criança não está mamando adequadamente. Mas mesmo que precise complementar, é sempre estimulada a amamentação. Porque eu brinco com as mães, nem que seja uma vez por dia que você amamente essa criança, você está passando os teus anticorpos para o teu filho, né? As doenças que eu tive, as vacinas que eu tomei, eu estou passando os anticorpos para o meu bebê. E naqueles casos, doutora, que a mãe, ali com a criança nos primeiros meses, né? A criança mama bem, produz bastante leite, mas de repente ela fica com mais dificuldade, né? Digamos, a gente chama, né, de empedrar ali com a situação. Por que isso acontece? Por que essa mãe, de repente, ela pode diminuir, talvez não parar totalmente, mas ter essa dificuldade para continuar a amamentar? Então, tem dois casos diferentes. Que não empedrar, geralmente é porque está produzindo demais. Então, essa mama não está sendo esvaziada de maneira adequada. Então, está obstruindo os ductos ali, então acaba fazendo até o quadro de mastite, né? Algumas mães têm que até recorrer ao plantão, ao seu médico e usar medicações anti-inflamatórias, às vezes até antibiótico, né? E, assim, a produção do leite, então, a necessidade do nosso bebê vai mudando ao longo do tempo também, né? Então, claro, o nosso corpo tenta se adaptar para produzir o leite que o meu bebê precisa. Então, às vezes tem fatores psicológicos, volta ao trabalho, às vezes a mãe está naquela rotina ali, não tem uma rede de apoio, não consegue comer adequadamente, mesmo beber líquido, porque você tem que ter para você produzir. Você tem que comer bem, você tem que tomar bastante líquido e tem que descansar. Uma tríade que às vezes a mãe não consegue, né? Então, assim, mesmo que tenha às vezes uma rede de apoio, e quem tem sabe como isso é importante, né? Às vezes você não consegue de uma maneira suficiente. Né? E às vezes tem doenças maternas, às vezes a mãe teve uma gestação mais difícil, sabe? Então é um pouco frustrante às vezes pra gente como mãe, e eu como pediatra, eu não conseguia amamentar exclusivo meus filhos. Então eu precisei fazer amamentação mista, né? E só que eu vejo a diferença da imunidade das crianças, assim, e mesmo que seja mista, influencia, ajuda bastante. E aí, por outro lado, também entra, né? Muitas vezes a receitinha da vovó, né? Você já, para gerar mais leite, chazinho disso, chazinho daquilo, tem que comer isso, comer aquilo. Isso, de fato, acaba influenciando para a mulher gerar mais leite, digamos assim? Existem, né, alguns alimentos que são chamados galactogogos, né? Então, assim, você tem alguns chás, então, alguns chazinhos ali podem ajudar. Por exemplo, todo mundo fala para tomar chá de erva doce, de funcho. Para algumas mães resolve, né? Eu não sei se também é só a questão de tomar mais líquido, porque às vezes a gente acaba exagerando e acaba tomando, que é o que a gente precisa para produzir. Mas existem alguns alimentos que têm uma indicação e podem ajudar, né? Então, comer bem, na verdade, e tomar bastante líquido seria o mais importante. E tem também outro caso, né? Quando às vezes, dependendo, tem... Enfim, né? Ou seja, eu vou pro que dizem, né? Por isso que a gente tá aqui, para tirar essas dúvidas. A criança lá começa a criar lá uma dorzinha de barriga, uma coisa, às vezes, foi porque uma coisa que a mãe comeu.
não pode comer feijão nos primeiros meses ali. A alimentação da mãe influencia diretamente aí na questão gástrica da criança? Então, as cólicas são um problema, né? E eu sempre brinco com as mães, o que você comeu? A culpa é da mãe sempre, né? Sempre a primeira coisa que a criança chorou, a culpa é da mãe, né? E hoje já está provado que as cólicas aparecem, que é pela imaturidade da mucosa desse intestino, né? Que ainda, na verdade, está em formação, né? Então, por isso existe o termo esterogestação, a parte gástrica, principalmente, ainda está terminando a formação fora do corpo da mãe. Por isso que por volta dos 3, 4 meses, as crianças acabam melhorando das cólicas, do refluxo, né? Mesmo sendo fisiológico. Então, tudo isso é por imaturidade. Claro, a alimentação materna vai influenciar na qualidade. Então, essa mãe tem que comer muito bem, né? O que às vezes a gente não consegue nessa correria, né? Tomar bastante líquido, isso vai influenciar. Só que eu sempre falo para as mães, se você come uma coisa e sabe que vai estufar você, então talvez pode estufar teu bebezinho. Então, por exemplo, eu comi brócolis, achei que estufou, talvez eu vou dar uma reduzida nessas primeiras semanas e vou tentando comer. Mas eu sempre incentivo as mães voltarem à alimentação normal, uma alimentação saudável, aos pouquinhos, né? Então, vai experimentando, vendo como é que eu tô me sentindo para ver como é que meu bebê vai se portar. E claro, a criança ali, né, com cólica, enfim, ela esperneia, chora mesmo, Sim. né? E chora com vontade, né? Sim. Tem uma garganta, todo mundo diz, ele vai ser cantora, né? Porque, né? Eita, pulmãozinho bom. E agora, o que fazer, doutora, nesse caso ali? A criança está com cólica. E agora, o que fazer? Apela pro chazinho, muitas vezes a criança é muito pequenininha ainda, né? Que hoje a gente vai falar aqui a pouquinho sobre a introdução de demais tipos de alimentos. Mas o que fazer nesse momento da cólica, ali, principalmente nesses primeiros meses ali, que é tão assustador, principalmente para quem é papai e mamãe de primeira. Então, o chá, tem uma coisa que você falou que é importante, o chá a mãe pode tomar à vontade. Agora, a criança não pode, não deve tomar, né? Nenhum alimento deve ser ofertado, chá ou qualquer líquido para o bebê, né? Então, até os 6 meses não é orientado. Até pelo risco de contaminação. Então, as cólicas são uma realidade das famílias, né? E é bem incômodo. Quem teve filho já sabe como é bem isso. É um choro desesperador, você não controla a criança. Então, eu sempre oriento, assim, manobrinhas como a massagenzinha na barriga, movimento circular na barriguinha, o calor local. Existem bolsinhas, paninho, quentinho, que pode, às vezes, amenizar. A bicicletinha, que a gente orienta no hospital, né? E, eventualmente, alguns remedinhos a gente acaba utilizando para amenizar, assim, os sintomas, mas não é ele que vai tratar a cólica, né? Então, é um processo fisiológico, infelizmente, é da maturação do intestino dessa criança. Até tem uma pergunta aqui, a Giovana, acredito que você pronuncia Brian, o sobrenome dela aqui, ela perguntando, ó, estou com o peito rachado, dói muito, o que faço? Então, na verdade, assim, se tá com fissura, com rachadura, provavelmente tá com uma pega inadequada, né? Então, tem que reavaliar essa questão da amamentação, né? Se você ainda for puérper ali, a gente tem o auxílio no ambulatório da amamentação, né? E passar o próprio leite, tentar pegar um pouquinho de luz solar, né? Claro, nos horários não, né? Que a gente já sabe, ali antes das 10, né? Depois das 4. Pegar um pouquinho de sol ajuda a cicatrizar ali também o seio. E tentar corrigir essa pega, porque se tá machucado, a criança vai continuar toda mamada, vai acabar pegando, né, ali no peito e vai continuar machucando mais ainda. Então, o ideal é corrigir essa amamentação, senão ela não vai conseguir levar essa amamentação para frente. Então, literalmente, então, o leite materno, além de ser, né, um remédio para a criança, para a própria mãe, né? Para a mãe, ajuda a cicatrizar. Acaba ajudando bastante nessa hora. Bom, doutora, você falou uma questão ali que aconteceu contigo, né? O recomendável pelo Ministério da Saúde é a criança amamentar até os 2 anos, isso? Assim, pelo menos o mínimo 6 meses, né? Até 2 anos, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, né? E se essa mãe quiser levar mais tempo, pode, né? Então, assim, o profissional deve estar habilitado ali para apoiar a mãe, né? Eu sempre converso com as mães, assim, que a decisão da amamentação é dela. A gente está ali só para apoiar e não para criticar, né? Então, assim, às vezes a gente acaba ouvindo influências externas. Mas por que você já tirou? Ou por que você ainda está dando peito, né? Então, a decisão da amamentação é da mãe. Bom, e a gente sabe, né, que as mamães que trabalham, né, hoje elas pegam ali, então, o tempo de licença maternidade, hoje até um pouquinho maior do que era antigamente, mas mesmo assim, fica ali, né, muitas vezes restrito a um determinado tempo. E para essa mãe, na hora dela voltar a trabalhar, e agora, como fica a questão da amamentação? Já que muitas vezes a carga horária, né, do brasileiro, digamos assim, não na sua maioria, mas de boa parte, pelo menos 8 horas fica longe do seu ambiente de trabalho. E como que fazer agora para essa mãe que tem que voltar a trabalhar? E como é que fica a questão da amamentação da criança?
Então, para as mães que voltam antes dos 6 meses, tem indicação se ela conseguir esgotar. Se também tem a opção dela conseguir sair do trabalho, alguns, né, ainda conseguem. Tem a opção de esgotar o leite, fazer reserva do próprio leite materno, porque às vezes tem mães que conseguem, né, fazer essa reservinha. E algumas mães que não conseguem, aí tem a orientação da fórmula, né? Mas sempre assim, a gente tenta vendo cada caso, porque a introdução às vezes você acaba colocando e às vezes você pode facilitar o desmame. A fórmula tá aí, então muita gente acaba falando mal delas, mas elas estão aí para ajudar, né? Tem mães que não conseguem amamentar, tem mães que às vezes precisam voltar para o trabalho, mas sempre de uma maneira adequada. Cada caso tem que ser avaliado e orientado da maneira correta. É até uma pergunta que acabou de chegar aqui, o João me passou aqui, perguntando qual a maneira correta para armazenar esse leite materno, já que, enfim, põe na geladeira, não põe, como é que faz? Então, para coleta ali, sempre usar uma máscara ou usar uma fralda na boca para que você não contamine, lavar bem as mãos, né? Um recipiente de vidro com tampa plástica. Você pode deixar na geladeira até 12 horas, né? Esterilizar bem o frasco, fazer a ordenha, pode ser ordenha manual, que é mais difícil. Existem também as ordenhas... Também tem a ordenha manual, né, o coletor manual e tem os elétricos também. Isso vai de cada, né, escolha da mãe. E congelado também. Você pode congelar, ele dura de 15 dias em média, né? E você pode, daí você vai etiquetando, deixando lá armazenado e você, quando for utilizar, você coloca esse frasco na geladeira, ele vai descongelando na geladeira e quando ofertar para a criança, você não vai ferver, não vai usar micro-ondas, você vai aquecer em banho-maria, né? Então, na hora de ofertar para essa criança. É exatamente isso que eu ia questionar agora, né? Porque você vê, às vezes, acompanhando, hoje com micro-ondas é muito mais prático, né? De se deixar no banho-maria. Então, nada de micro-ondas. Isso pode causar algum mal, alguma coisa assim? Ou, de fato, é uma orientação? Quanto mais natural, melhor. Na verdade, porque você vai desnaturando as proteínas. Você pode destruir a estrutura da molécula do leite, da proteína do leite. Então, por isso que também não pode ser fervido, né? Então, assim, a gente tem a cultura de ferver o leite, né? De vaca, né? Então, o leite materno tem que ser em banho-maria e não deixar ferver. Excelente. Bom, a gente está falando aqui então sobre essa importância, né, dessa campanha do Agosto Dourado, principalmente você, mamãe, que está chegando agora, de primeira, que agora que eu faço, eu tenho que voltar a trabalhar, enfim. São algumas orientações que a gente está passando aqui sobre a importância dessa questão da amamentação. Bom, a doutora falou também sobre a introdução ali de algumas fórmulas, alguns leites especiais. Hoje a gente tem vários, né, no mercado. A partir de quando que a mãe pode colocar essas fórmulas, né? Esses leites, geralmente é o leite em pó, enfim, né? A partir de quando... Ou ela nem precisa colocar ali. Como é que funciona essa questão da introdução desse tipo de alimento? Tem mães que não precisam, né? Que são suficientes para os seus bebês, conseguem, quando vão trabalhar, fazer a reserva e vão conseguir chegar até a introdução alimentar, às vezes nem precisam fazer a introdução, né? E tem outras mães que, às vezes, mesmo antes de voltar ao trabalho, essas mães, por exemplo, precisam complementar quando seu bebê não está ganhando peso, não vem desenvolvendo, aí tem que colocar. Então, é caso a caso, mas a gente tem, às vezes, desde recém-nascidos até a introdução depois ali quando a mãe volta ao trabalho. Bom, e tem casos também que tem criança ali que enfim, já tem até uma questão, até usando aqui um exemplo familiar, foi indicado tal leite. E a criança simplesmente não aceitou, enfim, não mama aquele leite. E agora, o que fazer, doutora? Então, tem famílias que sofrem um pouquinho, né? Porque às vezes tem que experimentar todos os leites que tem na farmácia, né? E não é fácil. Então, assim, a gente tem as fórmulas de partida, as fórmulas normais, né? Que não é criança que tem intolerância, que tem uma alergia. Então, a gente tem tem 5 fórmulas que geralmente eu indico para as famílias. Eu pontuo elas e deixo a escolha da família, porque assim, não tem uma receita de bolo, assim, por exemplo, esse leite vai trancar o intestino do meu bebê, esse leite o meu bebê não vai vomitar, então isso depende de cada bebê e a gente vai avaliando também, né, então infelizmente é caso a caso, né, e existem também as fórmulas especiais, né, para quem tem alergia alimentar, para quem tem outras intolerâncias, então a gente vai descobrindo também isso ao longo do tempo. É sobre isso que eu falo, sobre agora a questão da intolerância, né, por exemplo, às vezes na fase 4, 5 anos, você começa a dar leite para a criança, você vê que a criança, enfim, até toma, mas acaba trazendo algumas reações alérgicas na criança. E quando ela é muito pequenininha, como identificar uma possível questão, essa criança ali, ela não aceita lactose, por exemplo. O leite da mãe, por exemplo, pode fazer mal ali no início mesmo?
essa criança pode ser intolerante à lactose, ou o leite da mãe é uma propriedade, enfim, exclusiva que acaba de fato não fazendo mal para a criança, mesmo ela sendo intolerante porventura no futuro. Então, na verdade, a intolerância à lactose, quando é bebê, é difícil de você, descobrir ela e também não é muito frequente acontecer, tá? O que a gente vê muito é a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E é uma coisa totalmente diferente. Então, a alergia à proteína, eu tenho alergia a qualquer partícula dessa proteína do leite, né? Então, qualquer alimento que contenha, inclusive o leite materno, se a mãe está ingerindo a proteína do leite, a criança também vai apresentar. Então, eu brinco que o dia da mãe, quando tem, assim, uma desconfiança, né, de uma PLV, a gente vai retirar da dieta materna. E a mãe tem que ler rótulo por rótulo, porque qualquer traço da proteína pode causar sintoma nessa criança. Já a intolerância à lactose, você pode apresentar ali na criança até menor dos 4 anos. Mas bebezinho a gente não tem visto muito, às vezes só assim, quando tem, por exemplo, um quadro diarreico, que você pode fazer uma intolerância parcial, né? Então, tive uma diarreia ali 5 dias, então às vezes eu posso ficar intolerante parcialmente essa lactose, mas depois eu posso consumir normalmente. Então, a intolerância à lactose é a falta da enzima que faz a digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Então, são coisas diferentes, né? Então, a PLV, a gente começa a ver sintomas, a criança pode ter sangue nas fezes, não tá ganhando peso, às vezes piora as dermatites, então a gente vai observando esses sintomas e vai desconfiando. Aí, se eu tô pensando nesse diagnóstico, se a criança está em amamentação, né, exclusiva, eu tiro da dieta materna a proteína do leite, qualquer traço, e depois a gente faz a reintrodução, porque daí é o teste positivo, né? E se a criança já está em fórmula, a gente usa de fórmulas diferentes, que não tem a proteína do leite de vaca. Excelente. Vamos falar já da alimentação, muitas vezes acaba, dando um reflexo ali quase que de imediato, por exemplo, diarreia, né? Tem mães que ficam desesperadas ali, a criança ali, usou já 8, 10 fraldas no dia, só, né? Ou inverso, né? Problema, às vezes, o intestino mais preguiçosinho, um pouquinho. O bebê já passou 3 dias e nada de fazer o cocôzinho. O que a gente pode dizer que é normal, até quantos dias o bebê pode ficar sem fazer o cocôzinho? Ou, por outro lado, né? Quando a criança está com excesso ali, a mamãe está trocando fralda de hora em hora, quanto que ela tem que, vou ter que levar no médico pediatra? Então, a frequência que o bebezinho faz cocôzinho é variável também. Então, tem bebês que cada mamada vai fazer, né? E faz, e o cocôzinho do bebê é molinho, é aquele cocôzinho meio mostarda, né? Então, esse é normal. A gente tem que cuidar, porque assim, você nunca pode ter sangue no cocô desse bebê. Nunca. Nenhum momento pode ter. Muco, você tem que também controlar, tem que observar, né? Já a constipação, né, que as mães ficam preocupadas, até 10 dias é um processo fisiológico. Até 10 dias esse bebê pode ficar sem fazer cocô, só que a gente sabe que é desconfortável, né? Começa a acumular gases, então por isso a dieta materna vai ser muito importante, né? A mãe come alimentos que são laxativos, vão ajudar também no intestino dela e no intestino desse bebê também. Exatamente, daí a criança fica incomodada, né? Sim. Enfim, né? Daí a mamãe não sabe o que fazer, ela vai marcar consulta com outra mãe. E por isso essas consultas de puericultura são muito importantes, porque são as consultas para você tirar as dúvidas, para você falar o que é normal, que claro, sempre vão ter dúvidas, sim, mas as coisas que são, né, relacionadas à normalidade, como resolver isso, são muito importantes. Manhã especial desse sábado, agora são 7 horas mais 40 minutos. Hoje estamos aqui com a médica pediatra, a doutora Mary Ellen, falando sobre, né, a questão da importância da amamentação, já que estamos nessa campanha do Agosto Dourado, mas também, né, aproveitar aqui a presença de uma das, não é porque eu estou na frente dela, né, mas uma das mais respeitadas médicas pediatras que temos aqui no Vale do Iguaçu, e que, é claro, tem toda essa atenção especial com os nossos pequenos, com os nossos filhos. Doutora, a gente falando sobre a questão do Agosto Dourado, ficou de repente, alguma orientação importante que, porventura, tenha passado aqui em branco, né? Ou então uma orientação geral, né, para a questão da amamentação. Então, pelo menos até os 6 meses, só leite materno, nada de colocar mais alimentos, não tem necessidade disso. A criança não vai passar fome, né? Não, o leite materno, ele é o suficiente para esse bebê, né? E assim, como cada fase dessa criança, o leite também vai se transformando. Então, não precisa colocar chazinho, não precisa... Até a gente já viu na mídia esses dias casos de bebês que foram alimentados com 3 meses e acontece o pior, né? Nosso corpo não é preparado para isso, né? Essa maturidade vai acontecendo com o tempo e o leite materno tem tudo que a criança precisa, né? Então, tem ali a parte que vai saciar a fome dessa criança e vai matar a sede também, né? Então, o leite materno é o alimento mais poderoso que existe, né?
E a partir dali, então, quando a criança já completa os seus 6 meses, enfim, o que já dá para começar a introduzir ali aos poucos nessa dieta alimentar da criança? Então, até 1 ano e 3 meses, né, a gente tem que explorar, né, todas as classes alimentares até para você prevenir alergias. Hoje já se tem a ideia de que se você faz a introdução precoce, né, precoce assim, mas dentro do normal, você evita alergias no futuro, né, principalmente alergias alimentares. A gente vê tantas pessoas alérgicas hoje em dia, né, talvez por essa introdução incorreta. Então, cada médico tem sua forma de fazer a introdução. Eu sempre brinco com os pais que assim, não existe nem mais certo nem mais errado. Acho que a forma que a gente aprende na nossa residência médica. Então, assim, eu faço primeiro a introdução das frutas, verduras, né? Até para a criança, você estimular esse paladar, a criança conhecer. Eu brinco com os pais que se chama introdução alimentar e tem um porquê disso. Eu estou introduzindo os alimentos para que essa criança conheça. Senão, era só fácil dar uma lista de alimentos para os pais e, ó, se vira, daqui a 1 ano a gente conversa, né? Então, assim, mês a mês eu vou orientando e vou colocando esses alimentos diferentes. Então, ensinando texturas, ensinando, né, a forma de ofertar. Também eu brinco assim, as crianças não são coitadinhas porque a gente não orienta açúcar, não orienta sal, né? O sal até 1 ano, a gente orienta não colocar na comida. E essa comida é bem temperadinha, então você pode colocar temperos naturais à vontade. Cebola, alho, cheirinho verde, manjericão, você deve explorar tudo isso. E você vai estimulando o paladar dessa criança. Então vai ser uma criança que no futuro tem menos tendência a ser uma criança mais seletiva, né? E a gente já sabe que as nossas crianças passam por seletividade naturalmente, mesmo fazendo uma introdução correta. Então, você fazendo isso, você vai explorando o paladar dessa criança e vai estimulando. Isso que eu ia comentar agora, né? Porque daí a criança vai crescendo, enfim, né? A gente vai ficando mais independente. A partir do momento que ela sabe dizer sim e não, aí você, papai, mamãe, me perdoe o vocabulário, aí lascou, né? Mas, né? Porque, de fato, elas começam a ser muito seletivas. E tem uma fase da vida das crianças, né? Pelo menos aconteceu isso comigo, né? Estou usando o meu exemplo, que simplesmente você ensinou ela a ingerir lá uma verdura, enfim, um legume, uma coisa, e elas simplesmente dizem não come, fica um tempão e procuram mais as bobeirinhas, né? Que você, papai e mamãe, acabam muitas vezes cedendo o gosto da criança. É normal essa fase da criança rejeitar algo que ela comia até então, né? O papai e a mamãe ficam preocupados, né? Essa criança não come, não come mais feijão, não come mais legume, só quer saber de bobeira e começa a se autoculpar, né? O que eu fiz errado. É normal essa fase da criança? E essa fase de culpar é muito, muito comum, né, entre nós, assim, como pais, né? Meu Deus, o que eu fiz de errado, né? E é normal, a gente vê, assim, acho que quase 100% das crianças, eu acho que eu tenho, assim, mínimos, assim, acho que um número muito pequeno de crianças que não passaram por seletividade. Eu falo pra mãe, nossa, abençoada, né? Porque, assim, como mãe, eu também, né? O meu filho, eu tenho um filho maior, assim, ele também já passou por fases e ainda passa. Eu sempre brinco, assim, a gente tentar não tirar totalmente do paladar dessa criança esse alimento que eles estão rejeitando. Então, claro, não vou forçar, não vai virar uma guerra. Cuidar com as substituições. Eu sei que as nossas crianças não vivem numa bolha, eles já conhecem, né? E também não vão viver sem açúcar, sem as besteirinhas, né? O resto da vida. A gente também comeu e come, claro que a gente comia muito mais até na nossa infância. Mas hoje a gente já tem orientação, então, assim, que, né, não ofertar com muita frequência. Então, não fazer essas trocas. Meu filho não almoçou, eu vou dar uma bolacha para ele ficar sem comer, né, para não ficar sem comer. Então, assim, cuidado com essas substituições. Então, deixar essa besteirinha para um dia da semana específico, né? Às vezes até como um prêmio, né? Comeu bem durante a semana, a gente vai, né? Você vai comer, vai escolher ali a besteirinha que você quer. Mas, às vezes, colocar escondido, sabe? Assim, para você não tirar totalmente do paladar e você não perder, né? Aquela memória que você tem. Se você para de ofertar, a criança depois nunca mais vai ter aquela memória ali do alimento e acaba não aceitando nunca mais. Até porque é difícil, né? A gente hoje é bombardeado, né, com tantas coisas, salgadinho, chocolate, enfim, tanta coisa, que de fato, né, atrai os olhos muitas vezes, e também o paladar, não vamos aqui, né, né, cantar, dizer, isso faz mal, né? É gostoso de fato, só não vendia, né? Então, hoje é muito difícil você conseguir, né, tirar isso da criança, né, porque criança muitas vezes acaba vendo e quer. Até aproveitando falar essa questão aí, existe aquela questão de fatos, meu filho, minha filha viu uma coisa e não deram, né? Ela tá ali com... A gente usa o termo, tá com bicha. Existe isso, doutora?
Então, isso é um mito muito grande, né? Então, assim, a gente sabe que as crianças, né? Quem tem filho sabe, tudo que olha eles querem, né? Fazem a birra, né? Então, assim, é normal, a gente vai passar por essa fase. Eu só brinco com os pais que só vai chegar a nossa hora disso, né? Porque, meu filho não vai fazer birra. Esqueça, vai fazer igual todo mundo, né? Não existe, o bichinho ali, o verme não vai se formar de a criança olhar um chocolate e você não ofertou, ou ele quis um brinquedo, eu não dei, e ele vai, né? Vai ter isso. Não, então, assim, existem, né? As verminoses, né? Então, é por contaminação, alimentos contaminados, água contaminada, mãozinha suja, levou para a boca. E quem até mãe e pai sabe que a criança lambe até o chão, né? Eu brinco, mas isso é verdade. Eles lambem tudo, pegam o bichinho, né? O cachorro, eu brinco que eles lambem o cachorro. Então, a gente sabe que existe. Né? Então, existe a recomendação hoje de não se fazer o remedinho anual, como alguns pais faziam até 2 vezes por ano, né? Eu não oriento fazer 2 vezes por ano, você pode levar uma desbiose, né? Que é você alterar a flora boa que a gente tem ali no intestino, mas assim, eu avalio cada caso no consultório e, se necessário, eu faço a medicação, sim. Excelente. Até agora essa questão, né, quando a criança vai crescendo, muitas vezes alguns pais dizem, porque eu fui criado no meio do mato, dava descalço na terra. Hoje em dia não dá para usar a criança, pisar descalço ali, porque já chama atenção. Até que ponto que é de fato saudável para a criança estar mais em contato com a natureza, coisa mais natural assim, e para que não seja um período que a criança pegar ainda uma infecção, enfim, uma bactéria, alguma coisa assim. Existe algum método, alguma coisa que a gente pode orientar? Que a gente hoje é tão comum, né? Você vê, eu pisava na terra, não dá nada, hoje essa criança não pode pisar descalço no piso do banheiro, que já gripe, pega uma infecção, enfim. Existe alguma coisa nesse sentido, de fato, né, que a criança fica mais suscetível ou é um mito? Então, na verdade, assim, eu não oriento a criança a ficar numa bolha, porque eles têm que adquirir imunidade, né? Então, assim, tanto que pós-pandemia, lembra no começo da pandemia, a gente ficou naquela histeria e realmente todo mundo foi orientado a fazer isso, lavar tudo, chegava do supermercado. Quantas vezes você fez isso antes da pandemia? Né? Ninguém limpava, lavava lata. Então, hoje, assim, até tem uma teoria da higiene extrema lá que, assim, eles questionam a questão de até aparecimento de alergias, né, maiores, para ver como as nossas alergias pioraram, né? Então, assim, tem indicação. Essa criança tem que estar em contato com a natureza. Eu sei que eles lambem tudo, comem terra, né? Mas, graças a Deus, se precisar, tem um remedinho ali, né? Mas eles precisam entrar em contato, né? Criança tem que andar descalço, criança tem que brincar na areia, tem que brincar na terra. Se possível, ter um bichinho de estimação, isso tudo ajuda na imunidade, né? Então, é bem importante. E essa teoria da higiene extrema, eu sei que a gente, né, quer deixar eles numa bolha, mas não é legal, não. Excelente. Ô, doutora, quero entrar num assunto aqui que eu, particularmente, né, cada vez que eu falo sobre essas matérias, da importância da vacinação, né? A gente está aí, infelizmente, vendo hoje doenças que foram erradicadas, né, principalmente nos anos 90, eu cito o sarampo como um grande exemplo, mas temos outras doenças, e eu vejo muito que as nossas crianças atuais, se compararmos com as mais antigas, é só pegar os dados do Ministério da Saúde que indicam, né? Que o ideal é que cada campanha de vacinação, pelo menos 95%, né, tem que ter a meta para essas crianças serem vacinadas. E hoje essas metas chegam 25%, 30%, 40%, independente da vacina. Qual que é a importância, doutora, de manter essa caderneta de vacinação da criança em dia, atualizada, né? Que, infelizmente, a gente pega um grupo anti-vacina, enfim. E existem vacinas aí que, nossos avós, né, tomaram e nunca aconteceu nada. São vacinas extremamente confiáveis. E hoje a gente pega um grupo, eu digo, principalmente esses pais mais novos, né? E que acabam, por um motivo ou outro, deixando essa questão de lado. Qual que é a importância dessa caderneta de vacina estar em dia, doutora? Extrema importância. Tanto que as consultas, sempre a gente pede a caderneta, né? E assim, é importante essa questão das metas, né? Para você atingir aquela imunidade de rebanho que se fala, você tem que ter 90%, 95% de meta atingida. E hoje as campanhas nenhuma tem sido atingida. Então, por isso que tem sido reforçada. Esses movimentos anti-vacina surgiram, começaram nos Estados Unidos, se eu não me engano, e principalmente pós-pandemia ali, também começaram a questionar, só que, assim, vieram questionamentos, essas vacinas não são novas, mesmo a do Covid, ela já tinha um estudo anterior, né, não o SARS-CoV-2, era outro tipo de vírus, mas estava já em andamento, então, assim, hoje as vacinas têm segurança, então, a internet também colaborou com muita besteira, sabe, então a gente entrou numa paranoia e muitas pessoas se intitulando especialistas, né, assim, que sabe tudo ali e acaba que você não tem como filtrar essa informação, então levou numa histeria, assim,
assim, coletivo. É de extrema importância todas as vacinas estarem em dia, né? Então, assim, para que essas doenças não voltem, que nem você falou, realmente, o sarampo, né? A coqueluche, ela tem voltado, tá? Então, assim, tem surgido casos, o Paraná mesmo já teve até óbitos, né? Então, assim, é de extrema importância. São doenças que estavam erradicadas, que você pode prevenir por vacinas, né? E por que você... E é de graça, gente. Tem ali acesso, sabe? Então, assim, inclusive na nossa carteirinha, ela é super completa, né? Sempre tem atualização. Hoje a gente tem uma vacina até na adolescência que foi colocada, acho que foi ano passado, se não me engano, que entrou no calendário. Algumas que não tem, que eu acho importante, eu sempre assim, comento com os pais, se puder reforçar na rede particular, porque quanto mais protegidas nossas crianças, melhor. Então, assim, doenças que podem ser evitadas por vacina, por que eu vou expor o meu filho a correr esse risco, né? Então, e são doenças que podem potencialmente ser graves. Até porque no comecinho de vida ali, no primeiro aninho, né? Às vezes toma 4 uma vez só, né? Eu sei que a gente como pai, você fica com dosinha, mas você tem que entender, é pro bem do seu filho, é pro bem da sua filha. E alguns pais dizem, não vou porque toda vacina dá reação. Essas reações, elas são normais, né, doutor? E nem toda criança vai ter reação. Então, a reação é porque, assim, você está colocando ali, é o vírus inativado, né? Ou é uma partícula do vírus ali, da bactéria, que você está colocando no corpo e é o sistema imune que está reagindo. Então, é uma reação, realmente. Então, pode ter febre, pode ter dor, e geralmente pode durar até 3 dias, né? Então, sempre oriento, compressinha fria no local, remedinho, se necessário, né? Ontem mesmo eu levei a minha menininha de 1 ano para tomar as vacinas de 1 ano, né? E, assim, eu sempre brinco, é pro teu bem, é pro teu bem. Eu segurei, eu levo, eu seguro e, assim, são seguras as vacinas. Por que eu vou, privar meus filhos disso, que é uma proteção? Então, tem que fazer, é de extrema importância, o sistema imune vai ser ativado ali, então a nossa carteirinha tá recheada de vacinas e é de graça, gente. Então, assim, se a gente tivesse que pagar todo esse esquema vacinal, seria caríssimo, né? E a gente pode complementar na rede particular também. Vacinei, deu febre, e agora? Medico ou não medico? A partir de até que temperatura é ideal e que tipo de medicação dar se necessário for, doutor? Então, nunca é indicado você medicar antes. Nenhum fabricante indica você medicar antes das vacinas dessa criança. Não é a temperatura que vai me indicar. Claro, febre, né? No termômetro acima de 37,8, né? Mas eu tenho crianças que, às vezes, com 37,5, estão bem caidinhas, prostradas. Essa criança, às vezes, tem indicação de você fazer a medicação antes mesmo do que uma criança que chegou a 39, né? Claro que uma criança chegou a 39, mas eu tenho pacientes que estão lá correndo com 39, pulando. E tem criança com 37,5 que já está bem caidinha. Então, assim, você vai avaliando cada caso, né? Hidratar essa criança é muito importante na febre. Uma coisa que não se fala muito, e às vezes os pais ficam com medo, é dar líquido. Tem que dar bastante líquido. Isso vai ajudar, se é o bebezinho, por exemplo, até 6 meses, o leite materno, né? Vai hidratar. E se essa criança tem febre, dá bastante água, compressa local também, compressa fria no local. Hoje a gente tem uns mecanismos que você pode colar, tem um paninho também em casa que você pode colocar, e um analgésico ali, um antitérmico, na verdade, você pode usar se necessário, né? Então, mas dependendo caso a caso também. Excelente. Bom, doutor, já estamos explorando esse universo de questões infantis. A gente tem notado, né, que nos últimos anos tem mais você vendo aí diagnósticos de crianças com autismo, né? Até conversava aqui com alguns pais que participam aqui da associação, né, dos pais do Autismo Sem Barreira, que de fato, né, não param de aparecer casos. O que a gente pode falar sobre essa questão do autismo? Quando que a criança pode ser diagnosticada com autismo, assim? Muitas vezes, desde pequenininho, não sei se porque os pais acabam cismando, é autismo ou uma coisa, enfim. E o que é de fato o autismo? Então, o autismo também tem muito preconceito sobre isso, né? Então, assim, essa criança tem problema de intelecto. Não, eles têm problema de conexão com o meio, né? Então, essa criança geralmente até mais, assim, acima da média, né? Questão inteligência até, assim, do que as crianças, né, na faixa etária normal. Então, a gente vai acompanhando essa criança e você vai sentindo, né? Claro que, assim, você não vai firmar diagnóstico antes dos 2 anos, mas você vai observando. Essa criança, às vezes, tem atraso da fala, é uma criança que não conecta, não olha nos olhos, é uma criança que não faz uma interação social, porque criança, por si só, já é um ser que interage, né? Então, você começa a ver, assim, essas diferenças,
doenças, é uma criança que às vezes tem uma brincadeira diferente, começa a empilhar, começa, sabe, ter parâmetros diferentes ali. Então, você vai observando, você vai conversando nas consultas com a mãe e ela vai te contando isso. Então, geralmente, até os 2 anos, você vai observando isso, né? O diagnóstico precoce se fala tanto porque você perde tempo de terapia, e a terapia pode influenciar, né, a conexão dessa criança, o desenvolvimento dessa criança. E eu acho que está surgindo tantos casos, não é que está surgindo, eu acho que hoje os profissionais também estão mais bem preparados, a gente tem mais informação, a própria população também tem mais informação. Excelente. Doutora, a gente falava lá no início, né, sobre as questões aí das doenças respiratórias nessa época do ano, né? Ó, com o passar das horas a voz até melhorou, né? Mas falando sobre as doenças respiratórias, hoje a gente tem muito ali. A criança pode desenvolver uma asma, bronquite, bronquiolite, enfim. É tantos nomes ali muito parecidos que o pai muitas vezes não sabe o que fazer. A partir de quando que eu devo levar o meu filho ao médico, começa a mudar? Está tossindo demais? A tosse, você vê que é aquela tosse carregada. Quando, a partir de que momento que eu devo levar o meu filho já? Opa, esse negócio tá muitos dias já, né? Quando que eu devo procurar lá, doutora? Então, tosse, todo mundo acha que é uma doença. Tosse é um sintoma. Alguma coisa está acontecendo aí, né? E a gente se preocupa muito mais nos menores de 6 meses. Então, a gravidade é muito maior, né? Se meu bebê tá prostradinho, tá diminuindo as mamadas, febre num bebê, também a gente tem que considerar, né? São parâmetros diferentes. Se não é o período vacinal ali, já tem que observar com mais cuidado. Começa com um esforço para respirar. Você vê que a criança fica mais cansadinha, para de mamar porque está cansadinha. Essa criança tem que procurar mais rápido o atendimento, né? Agora, as crianças maiores ou até os adultos, assim, você vai observando que a tosse pode ser pode ser uma sinusite, pode ser uma otite, pode ser alergia, pode ser uma asma que está descompensada. Então, assim, é uma tosse que está persistente. Às vezes a mãe por si só começou um xaropinho, está fazendo a lavagem, que a gente sempre bate na tecla de lavagem nasal, é muito importante, né? Não está progredindo, começou com febre, né? E a tosse está assim, mais de 5 dias, 7 dias, aí você tem que procurar o médico. Mas, claro, observar caso a caso e, assim, o esforço. Sempre observar se essa criança parou de brincar, parou de comer, né? Começou com esforço respiratório, sempre olhar as costelinhas, eu sempre falo, a criança começa a ficar cansadinha, né? Afunda aqui no pescocinho, então isso tem que ficar atento. E nessa época do ano, doutora, que casos mais comuns você acaba atendendo lá, por exemplo, usando, né, a sua realidade, que você acaba... A sua realidade e os demais profissionais, né, nessa época do ano? Então, tem bastante quadro de bronquiolite, né? Bronquiolite é um quadro viral, né? Então, é um vírus, principalmente o vírus sincicial respiratório, que agora, graças a Deus, está chegando a vacina para gestantes, né? Que é uma esperança que, assim, quanto menor essa criança, maior a gravidade, né? E até risco de óbito. As asmas descompensadas, principalmente pelo tempo seco, né? As rinites, então, as doenças alérgicas, assim, então, a mil, né? As rinites alérgicas, assim, a tosse, a gente sabe que é um dos sintomas também. Tem secreção posterior que fica após, assim, esses quadros alérgicos, então pode fazer bastante sinusite, né? Então, tá tendo um pouquinho de um misto de tudo aí. E nesses casos aí, o pessoal já vai para o antibiótico, né? Tanto é que hoje, né, só se vende na farmácia com receita, né? O que não era uma realidade, né, um tempo atrás, né? Então, qualquer coisinha era antibiótico. De fato, é antibiótico de cara, ou, enfim... O que fazer nesse momento, já que acaba sendo até comum, né, nessa época do ano? Graças a Deus que vende só com receita. Eu acho que daqui a pouco o corticoide devia também ter receita. Porque uma coisa que se usa muito é prednisolona, que é um corticoide, não tem indicação para qualquer tosse, sabe? Então, assim, até cheguei a fazer um vídeo no Instagram, no meu Instagram, para falar sobre isso. Não se usa corticoide, se usa em casos, assim, bem, né, bem certinhos, assim. Tem sua indicação, mas é bem precisa, né? Antibiótico é só, e nem todo catarro verde, catarro amarelo vai precisar de antibiótico também. Então, assim, na avaliação, se a gente acha que tem indicação, por exemplo, uma asma, não tem, só tiver uma pneumonia por trás ali, né? Uma bronquiolite é viral, não tem indicação de antibiótico, só se eu tive uma complicação, né? Então, geralmente os quadros, a maioria dos quadros são virais nas crianças, principalmente nas menores de 1 ano. E, geralmente, o tratamento não é com antibiótico. Então, é caso a caso e, graças a Deus, é com receita, né? Esperamos que daqui a pouco o corticoide entre na receita também. E muitas vezes, né, quando acaba tendo esses problemas respiratórios, principalmente, aí os pais acabam comprando a famosa bombinha, né? Enfim, aquele medicamento é bom usar, ou seja, usa somente de fato
Se um caso for mais grave, tem alguma contraindicação do uso dessa bombinha? Então, a bombinha até tem muito preconceito. Cada vez que a gente vai prescrever para essa criança, até os pais já, né, arregalam os olhos, então você tem que falar, explicar. Ele é um corticoide, a maioria das bombinhas de manutenção, principalmente, mas ele é um corticoide que vai atuar na mucosa do pulmão, tá? Então, ele não vai ter efeito sistêmico. É muito melhor usar uma bombinha do que usar a prednisolona, né? E existe também broncodilatadores. Hoje a gente não tem uma medicação que se usava na inalação, né? Então, a gente acaba lançando mão de um broncodilatador. Então, assim, essas crianças que têm indicação, os pais geralmente já estão bem orientados. Então, sempre tem que ser com indicação. Porque cada medicamento que eu uso sem eu ter necessidade, eu vou ter efeito colateral lá na frente. Então, a bombinha não é para sair comprando sozinho, não. Tem que ter indicação. Excelente. Claro, doutor, né? E com esse tempo, assim, mudança de clima, né? Tempo seco, até comentava aqui fora do ar, né? Lá em casa eu tenho 2 meninos e tempo ser seco, assim, à noite, principalmente, a tosse ataca. E eu, por exemplo, uso o umidificador, né? Ou seja, no meu caso, é bom usar, quem tem em casa pode usar, quem não tem um umidificador, que hoje é um equipamento baratinho, se compra aí por R$50, se compra um, né? Quais os outros métodos que pode utilizar que amenizam, principalmente, essa questão à noite? Às vezes a criança passa o dia inteiro correndo, brincando, mas chega à noite e vem a tosse e ninguém dorme em casa. Então, o umidificador, ele é ótimo, mas eu tenho que cuidar, porque assim, se às vezes minha casa tem muita umidade, não é uma casa que bate muito sol, às vezes eu posso favorecer o mofo, né? O bolor, ali, o fungo. Então, a gente tem que observar, porque muitas causas são alérgicas. Então, se a minha criança está bem durante o dia, deitou, pode ser excesso de ácaro, pode ser que tem mofo no quarto, bichinho de pelúcia, então eu tenho que identificar tudo isso, tá? O umidificador eu gosto também, né? Mas assim, quando o clima está seco, ele pode me ajudar, mas não esquecer que a hidratação, né, tanto via oral como das vias aéreas com o soro, vai me ajudar bastante também. Para quem não tem umidificador, por exemplo, hoje está muito seco, eu posso colocar uma toalha úmida, né, próxima à cabeceira da cama. Então, é um método barato que pode me ajudar, uma bacia de água no quarto, né? Mas também verificar se não tem mofo, porque senão isso eu posso favorecer ainda mais o fungo e piorar a qualidade do sono da minha criança ou até do adulto. Excelente. Bom, a gente podia ficar aqui a manhã toda, né? Fazer uma consultoria, né? Você que está nos ouvindo, com certeza, né? Gosta disso, porque a gente acaba tirando muitas dúvidas. Mas nosso tempo também é bastante curto. Doutora Marielle, se pais estão nos ouvindo agora, né? Poxa, eu gostei dessa doutora, enfim, eu sei que a maioria já conhece, né, o seu profissionalismo, mas gostaria de ter uma consulta. Como eu faço para achar a doutora Marielle? Eu atendo aqui na Professora Masília, na 713, em frente ao Laboratório Galileu. Tem também meu Instagram, pode me achar por ali, né, MaryPet. Ali também tem bastante dicas, falo sobre tosse, falo sobre catarro, né? E ali tem o número do consultório, tem o link tudo certinho, e podem procurar por ali. Eu faço os testes alérgicos também. Excelente, né? Doutora, nosso tempo, como eu falei, é curtíssimo, né? A gente agradece muito a sua participação. Obrigado mesmo por ter aceito esse nosso convite, né? Por essas orientações que, para vocês, é de rotina, mas para nós pais, muitas vezes acaba não conhecendo, principalmente quem é pai de primeira, né? E tenho certeza que foi de extrema importância a gente receber essas orientações e que, principalmente a questão da vacina, né? Você papai, você mamãe, dá uma pegadinha agora na carteirinha do seu filho no final de semana. Procura o postinho de saúde mais perto da sua casa, já na segunda-feira. Daí, por favor, coloque em dia essas vacinas, né? Siga as orientações de quem é a profissional. Se vocês não ouvem o repórter aqui, que eu digo, sempre fala, é importante vacinar, que vocês ouçam, então, quem é profissional da área, né? E vacina essas crianças. Doutora, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. E quanto mais informação, né, melhor para o povo.